Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de janeiro, nós vamos meditar de Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 15. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar sobre o chamado de Abraão. Já começamos a falar um pouquinho sobre ele, né? De onde ele surgiu, a descendência dele, quem era o pai dele. E o Senhor, ele tinha dito a Abraão, né? Ele tinha falado com Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, né? Nessa versão ele diz: deixa a tua terra natal, os teus parentes e a família do teu pai e vá para uma terra em que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. Em outras versões, por meio de você tornarei as famílias da terra abençoada. Que coisa mais linda, não é? Deus utilizar uma pessoa, né? Aqui foi a figura de Abraão, e através do relacionamento que ele tinha com Abraão, ele derramou bênçãos que alcança hoje a minha casa, a minha família, a tua casa e a tua família. Então, Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Lembra que eu falei ontem que o irmão de Abraão faleceu e Abraão, né, como tio, abraçou a Ló como sobrinho, mas também como um pai, como um mentor, né, como alguém que trouxe Ló para perto. De imediato, Terá, pai de Abraão, né, assumiu essa responsabilidade, mas após a morte de Terá, quem assume ali, né, a paternidade, vamos assim dizer, sobre Ló é o próprio Abraão. E aí ele tomou a mulher dele, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens, rebanhos, servos que havia agregado à sua casa ainda quando ele morava lá em Harã. E ele seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram em Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam nesta região. Então, o Senhor vai aparecer novamente a Abraão, versículo 7 do capítulo 12. Então, o Senhor aparece e diz: te darei esta terra, a você e a sua descendência. Abraão construiu um altar de adoração ao Senhor, de rendição, e nós vamos ver que dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa de Betel, a oeste de Ai, a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão prosseguiu em sua jornada para o sul, acampando ao longo do caminho em direção ao Neguebe. Então, olha que interessante, né? Por duas vezes, em apenas 3, 4 capítulos, nós vamos ver que Abraão constrói, né? Ergue um altar de adoração. O texto fala, né? Em homenagem, em dedicação ao Senhor. E muitas vezes no nosso dia a dia, quantas coisas nós fazemos sem se lembrar de erguermos um altar em dedicação ao Senhor, em agradecimento a Ele, em adoração a Ele. Então, uma das coisas que Abraão nos ensina no relacionamento com Deus é isso, que à medida que ele caminhava, à medida que ele progredia, à medida que se passavam os dias, ele ia erguendo altares de dedicação ao Senhor. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. E Abraão foi obrigado a descer para o Egito, onde ficou como estrangeiro.
E aqui vai se aproximar, né? Quando ele se aproxima da fronteira do Egito, ele tem uma conversa com a esposa dele. Tá logo aqui no versículo 11. E ele diz para ela: você é muito bonita. Quando os egípcios olharem para você, dirão: é a mulher dele, vamos matá-lo e vamos ficar com ela. Diga-me, portanto, que você é minha irmã, e eles pouparão a minha vida, por sua causa me tratarão bem. E assim eles acordaram, né? E de fato, chegando Abraão ao Egito, todos notaram a grande beleza da sua mulher. Aí você imagina, não é? Como era Sarai, né? Quando os oficiais do palácio viram, falaram dela, da maravilha, da lindeza que ela era, sabe para quem? Para o grande faraó. E eles levaram ela para o palácio. Por causa de Sarai, o faraó deu muitos presentes a Abraão: ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, camelo. Mas por causa de Sarai, mulher de Abraão, o Senhor enviou pragas terríveis sobre o faraó e sobre os membros da sua terra. Por isso o faraó mandou chamar Abraão, disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que ela era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aquela é a sua mulher, tome ela e vá embora daqui. Foi essa a determinação do faraó, não é? E deu ordem ainda a todos os seus empregados a respeito de Abraão. E aí no capítulo 13 nós vamos ver a separação de quem? Do tio e do sobrinho. Exatamente, Ló se separa de Abraão. Saiu do Egito e subiu para o Neguebe junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuía. Abrão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. No Neguebe, prosseguiram sua jornada e acamparam ao longo do caminho em direção a Betel. E por fim, armaram tendas entre Betel e Ai, onde já haviam, né, acampado anteriormente, onde havia a construção do altar. Lembra que eu falei agora há pouco no capítulo 12 que ele construiu o altar? Ele voltou para esse ponto, né, onde tinha um altar. E ali Abraão vai invocar o nome do Senhor. Olha que a importância do altar, né? Hoje nós não fazemos mais altares físicos, né? Como era naquele momento, naquele tempo onde ele construiu e ele voltou ali e relembrou, e ali ele invocou ao Senhor. Aqui, para os dias de hoje, nós falamos de você estabelecer altar, estabelecer um relacionamento de gratidão para com Deus em todo o tempo da sua vida. Dia após dia você vai caminhando em construir este relacionamento com Deus e fazer Deus, né, participante da sua vida, procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido muito. Então, a bênção que estava sobre Abraão alcançou Ló e ele também se tornou muito rico. Olha que coisa interessante, a bênção que Deus estabelece sobre a sua vida conquistada neste relacionamento que você tem com Deus, ela não fica só para você. A sua família usufrui, até mesmo no seu ambiente de trabalho. As pessoas vão usufruir daquilo que você conquista no seu relacionamento com Deus, né? Já teve experiências assim de você chegar e a pessoa dizer: nossa, eu sinto uma paz quando você está aqui. Nossa, como é bom você estar aqui comigo. Sabe o que é isso? Ela está usufruindo do relacionamento que você tem com Deus, da conquista que você tem no altar do Senhor. E aí, Ló enriqueceu por esta bênção. Os recursos da terra não eram suficientes para sustentar
servos de Abraão e de Ló, rebanho de um, rebanho do outro, e começou a haver discórdia entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E até que chegou o momento que Abraão disse para Ló, está no versículo 8 do capítulo 13, não haja conflito entre nós ou entre os nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Então, ele fala, olha, a região inteira está à tua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nós vamos nos separar. E aqui há um ponto muito importante, porque diz Abraão para ele, olha, se você escolher as terras da esquerda, eu vou ficar com a terra da direita. E se preferir as terras da direita, eu ficarei com as terras da esquerda, né? Então, ou seja, eu vou te dar o poder de escolha, Ló. Olha que interessante, não é? Talvez esse poder de escolha era um direito de Abraão. Ele era o mais velho, ele era o tio, não é? Mas ele passou esse direito de escolha ao próprio sobrinho Ló. Que coisa interessante, não é? E eu estava vendo na versão A Mensagem, que eu falei para vocês que eu estou tendo essa experiência, o texto fala que Ló estudou a região. Nessa versão, ele fala que ele analisou, né, com detalhes como era a região. E nós podemos ver que a partir dessa análise, né, no versículo 10, ele fala assim, Ló estudou a região e viu toda a planície do Jordão e era muito bem irrigada. Isso antes do Eterno destruir Sodoma e Gomorra. Parecia até o jardim do Eterno, ou o Egito, ou a terra se estendia até Zoar. Ló ficou com toda a planície do Jordão e partiu na direção leste. Então aqui nós aprendemos uma lição com Ló. Daqui a pouco você vai ver o resultado da escolha de Ló. Ele nos ensina que muitas vezes nós tomamos decisão por aquilo que os nossos olhos julgam ser favorável a nós. Julgamos, olhamos, desejamos e decidimos. E Ló nos ensina uma grande lição, que não adianta um campo bem irrigado, uma planície lindíssima, aos olhos o plano perfeito, o lugar perfeito, se não houver a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela nos enriquece e não nos acrescenta dores. A palavra nos diz isso. Então nós vamos ver que a escolha de Ló não foi uma boa escolha. Nós vamos ver que, em detrimento da escolha de Ló, nós vamos ver que Abraão parte para lugar contrário, né? E Abraão, ele tinha tudo aquilo que eu e você temos que ansiar aqui nessa terra. Você não anseie por bens, não anseie por nada, anseie pela bênção de Deus sobre os seus dias, porque se você tiver a bênção de Deus sobre os seus dias, as bênçãos te alcançarão. Você será bendito ao entrar, bendito ao sair. Aonde colocar a planta do seu pé, o Senhor te dará por possessão. Então, faça escolhas de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o teu olhar. Ló nos ensina esta lição, né? E aí nós vamos ver que Deus disse para ele: toda essa terra que você está vendo, até onde a tua vista alcançar. Está no versículo 15 do capítulo 13. Toda essa terra eu te dou a você e aos teus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível, Abraão, contar a tua descendência. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Olha que coisa incrível, não é? E aí nós vamos ver que no capítulo 14, nós vamos ver que Ló e a escolha dele
começa a apresentar alguns problemas. O texto fala que houve uma guerra na região. E não foi só Ló afetado, não é? Muitos foram afetados, lutaram, mas lutaram com gosto, mas não foi o suficiente. Ló, os reis da região, todos foram levados cativos, com os seus bens, suas esposas, seus filhos, todos levados cativos. Nós vamos ver que os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. E nisso capturaram Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Um dos homens de Ló conseguiu escapar e contou tudo a Abraão. E aí Abraão sobe, né? Quando soube que seu sobrinho tinha sido capturado, junta ali os seus homens, e Abraão recuperou os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, suas mulheres e seus prisioneiros. E nós vamos ver que Abraão tem um encontro com Melquisedeque, sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E vai ser um momento especial e marcante na vida de Abraão. Está registrado do capítulo 14, do versículo 17 em diante. No capítulo 15, a promessa de aliança entre o Senhor e Abraão. Mais uma vez, Deus vai reforçar a aliança e aquilo que ele já tinha dito, que ele seria bendito, que ele não deveria ter medo. Quantas vezes temos medos e receios no decorrer da nossa vida? E ele fala, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o teu escudo, a tua recompensa. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, do que me adianta todas essas bênçãos, todas as promessas, se eu não tenho um filho? E aí Deus vai dar esta promessa para Abraão, né? O Senhor lhe disse: não será o teu herdeiro os da tua casa, o teu servo Eliezer ou qualquer outro. Não, Abraão, né? E aí ele fala: você terá o seu próprio filho e ele será o teu herdeiro. É isso mesmo. E aí ele fala: olhe para o céu, conte as estrelas. Você é capaz? Esse vai ser o número dos teus descendentes. Olha que coisa extraordinária. Abraão é considerado o pai da fé, porque quando não tinha nem mesmo um filho, Deus mandou ele olhar as estrelas do céu e saber que a sua descendência era numerosa. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Ensina-nos, Senhor, com as atitudes que Abraão fez na construção desse relacionamento tão extraordinário contigo. Queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.